Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me assistindo. Eu acho que a maneira que eu estou quer dizer alguma coisa. Hoje o mundo está celebrando o Dia das Crianças. Não vou entrar nesse mérito de onde venho, porque não. Hoje eu quero aproveitar essa data comemorativa para falar de algo sobre que caminho você está levando os seus filhos. Amém? Vamos começar orando. Senhor amado, nós te agradecemos por mais este dia. Senhor, este dia foi o dia que tu fizestes para nós. E nós agradecemos por estar vivos, por termos a ti, Senhor, no coração, por tu entregaste teu filho para morrer por mim e por cada um destes que estavam assistindo. Obrigada, Senhor. Sou muito, muito, muito grata por tudo. Sou grata pelos meus filhos, grata pela minha neta, grata pelos meus sobrinhos, por toda a minha família. Ó, Senhor, te agradeço por todos os filhos de cada um daqueles que me assistem e que toda essa reflexão possa entrar em seus corações hoje e sejam uma semente que vai frutificar e dar belos frutos para ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em que caminho você está criando seus filhos? Eu vou falar de algumas passagens da Bíblia e eu quero que você atente, abra os seus ouvidos para escutar aquilo que Deus tem para você, porque isso não foi o meu querer, foi desde sexta-feira o Espírito Santo vem falando comigo para que eu trouxesse uma pequena reflexão. E eu dizia, mas Senhor, logo eu. Por que logo eu? Por que eu estaria dizendo isso? Porque, queridos, por andar em rebeldia, desobediência ao Pai, eu paguei muito caro. Eu passei por grandes lutas em minha vida até eu entender a minha identidade, que eu sou filha do Deus Altíssimo e sou justiça dele. Só que até aí eu errei muito na criação dos meus filhos. E até hoje, não vou dizer isso assim não. Eu declaro todos os dias que os meus filhos são salvos e andam nos caminhos do Senhor. Porque é isso que eu creio que o Senhor vai fazer, porque Ele já me prometeu isso. O que passou, passou. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo, diz a própria palavra de Deus. Então eu caminho nisto. Eu confio nisto, porque eu fico com a palavra. Amém? E que vocês possam ficar com a palavra também. Eu quero ler um pequeno trecho. A música ao fundo, sim, é de criança, né? Porque a gente tá falando de criança, então tem que ser louvor de criança mesmo. Mas vamos nos centrar aqui na palavra de Deus. Em Jó 1, do versículo 1 ao, acho que 6, se eu não me engano. Olha, eu tô fazendo de tudo para não botar o óculos, senão vai acabar com toda a minha produção. Então, por favor, valorize isso. Então vamos lá, o Jó, do versículo 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e seus serviços, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Só um minuto aqui. E seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 filhas a comerem e beberem com ele. Sucedia
pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Somente até aí. Queridos, aqui a gente tá falando da história de Jó. Muito conhecida, eu assisti até agora, terminou sexta-feira, uma série cujo nome era Jó e realmente falava da história de Jó, do quanto Jó era justo, um homem justo. E ele temia a Deus, porém ele não conhecia a Deus verdadeiramente, mas ele temia. Ele não andava em erros, mas ele andava em retidão. Ele casou-se e foi muito próximo, mais próspero da região do Oriente. Teve 7 filhos e 3 filhas. Só que ele errou numa coisa. Ele não atentou muito para como ele estava criando esses filhos. E esses filhos, de tão próspero que Jó era, esses filhos tinham as suas próprias casas. E eles viviam de fazer festas, banquetes e mais banquetes, com bebedeiras, com comidas. E ali chamavam as suas irmãs. E acontecia de muita coisa errada, porque se a própria palavra de Deus vem dizer no versículo 5 que Jó, todas as vezes que aconteciam essas festas, Jó levantava holocaustos ao Senhor para que e holocaustos em números da quantidade de filhos. Então eram 10 holocaustos todas as vezes que esses filhos faziam essas festas. Jó levantava esses holocaustos no número dos filhos para que os pecados de seus filhos fossem perdoados. Então isso quer dizer que aconteciam coisas que não agradavam a Deus ali naquelas festas. O que é que eu quero trazer com isso? Nós devemos ensinar os nossos filhos a andar em retidão, ensinar a palavra deles, desde de bebê. Se não fosse assim, e se não fosse a vontade de Deus que assim acontecesse, nada seria dito na palavra do Senhor, porque nada na palavra de Deus está contido ali por acaso. Ah, eu não tenho mais o que escrever, então eu vou encher linguiça com isso aqui. Não. Tudo que está na palavra de Deus tem um porquê. E é para que a gente siga, para que a gente fuja da aparência do mal, fuja do que não agrada ao Senhor e ande em acordo com a sua palavra, com a sua vontade. E é sobre isso. É sobre Jó, apesar de ter sido um homem justo, ter andado em retidão, em temer ao Senhor, os filhos não andaram de acordo com a vontade de Deus. Então houve uma brecha, houve uma falha nesta educação. E quem conhece a história de Jó vai ver que Deus tá ali com os seus anjos e o diabo aparece e ele diz, por onde andas? E o diabo diz, em rodear a terra. Então, em observar tudo que acontece. E Deus diz, viste meu servo Jó, um homem justo e temente a mim? Ele diz, vi, mas assim é muito fácil, ele tem tudo, ele é próspero. Aí Deus diz, então faz prova. Eu permito que tu tire tudo dele, tudo. Pode até mexer na saúde dele, só não tirar a vida dele. E o diabo foi e tirou tudo. Como os filhos de Jó não andavam em obediência a Deus, a vida deles também foi ceifada. E aí você vai ver que Jó perde tudo e fica cheio de úlceras, Satanás toca na saúde dele, fica cheio de úlceras e assim fica sem nada. E a mulher dele chega a um ponto de desespero, diz, Jó,
deixa esse teu Deus para lá e morre. E ele diz, não, se meu Deus deu o que é bom, por que não me daria o que é mal? Mas Jó dizia isso porque não conhecia verdadeiramente a Deus. E foi provado. Mas ele, apesar de murmurar muitas vezes, em muitas passagens que a gente vê do livro de Jó, e eu aconselho a você que nunca leu o livro de Jó, que leia atentamente, meditando, você vai entender que Deus confronta ele e diz, todas as pessoas, todos os seus amigos vão dizer, Jó, tu pecaste em alguma coisa, menos um amigo, Eliú. Mas os demais todos disseram, Jó pecou, só pode para tudo ser tirado, até os filhos. E ele dizendo que não, até que ele tem um confronto com Deus. Ô Jó, tu me conheces, tu sabe quem eu sou. Tu estavas lá quando eu fiz todo mundo, e vai falar toda a criação. Então ele diz, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora sim eu conheço de verdade. E Deus o restituiu de tudo, inclusive dos seus filhos. Então, querido, tem uma passagem na Bíblia que fala, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer e ensinar os seus filhos a andar nos seus caminhos do que sacrificar, do que vê-los andar em caminhos que não são retos, que não agradam a Deus e depois ter toda uma luta para trazê-los novamente para os seus caminhos. Se você aceita Cristo, eles passam a ser filhos da promessa, mas Deus não entra em lugar nenhum sem ser convidado. E vai ser sua luta orando todo o tempo para que esses filhos voltem novamente para os caminhos do Senhor. Em Mateus 19, o versículo 14, vai nos dizer, então disse Jesus, deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Jesus amava as crianças e uma vez muitas crianças se aproximaram dele e os seus discípulos não queriam deixar ele, deixai vir a mim. Porque o reino dos céus é semelhante a elas, semelhante à pureza da criança. Nós devemos ser semelhantes, nós devemos ser rápidos em perdoar, como as crianças são. Nós devemos ter a inocência e a verdade, como as crianças são verdadeiras em adorar ao Senhor. Em Provérbios 22, 6, vai nos dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nasci num lar evangélico e não quero trazer culpa a meus pais, não. Mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. E isso passou-se um longo tempo. E eu paguei um longo preço. Porque Deus nos perdoa. Deus nos restitui. Deus nos torna filho dele quando nós aceitamos a ele e passamos a viver de acordo com a vontade dele. E os pecados são perdoados e esquecidos, mas há todas as consequências que nós de atos cometidos, a gente vai ter que correr atrás para mudar, né? A palavra do Senhor, para mudar, perdão. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então nós devemos ter muito cuidado com o que estamos plantando, para ter a certeza de que o que colhermos vai ser frutos maravilhosos, frutos para a glória do Senhor. Então assim são os filhos, que vocês possam ter a ciência de ensinar a andar nos caminhos do Senhor desde cedo, desde pequenos, quando ainda estão em formação, porque o mundo está aí cada vez mal, cada vez pior, cada vez distorcendo a palavra de Deus, o certo é errado, o errado é certo. Cada vez mais o diabo quer destruir a família, porque a família é o nosso primeiro ministério. A família, ela é um projeto de Deus. E Deus ama a família. Então, queridos, que vocês possam
colocar isso nos seus corações, que reflitam hoje. Ensine os seus filhos o caminho em que devem andar, e vocês colherão frutos através deles, maravilhosos e para a glória de Deus. Deus abençoe a vocês.